Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História, seja bem-vindo ao meu canal, certo? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a Segunda Guerra Mundial, só que a parte 3 aí, certo? A parte final, ok? Então vamos lá, né? Vamos falar sobre a aliança contra o eixo, ou seja, os grupos que se formaram para derrotar o eixo, que era Estados Unidos, que era Alemanha, Itália e Japão, certo? Bem, em 1941 é realizado um cerco, certo, contra os soldados alemães em Moscou, isso mesmo. No vídeo anterior sobre a Segunda Guerra Mundial, eu falei que Hitler organizou um grande exército para invadir Moscou, certo? Ficando marcado com a primeira derrota do exército alemão. Isso mesmo, eles não conseguiram superar. Por quê? O território soviético ele é muito vasto, certo? E então isso aí foi um trunfo para os soviéticos, certo? Então, apesar da superioridade do exército alemão em número de soldados e armamentos, né, as tropas nazistas encontraram bastante resistência por parte dos soviéticos que não se renderam a momento nenhum, certo? Então os soviéticos vão combater sozinhos os alemães na Europa Oriental, certo? Stalin vai pedir ajuda à Inglaterra e aos Estados Unidos para desviarem o foco da Alemanha na União Soviética, abrindo assim uma nova frente no oeste, ou seja, eles entrar para tentar distrair os alemães para que os soviéticos possam se reorganizar e assim conseguir ganhar uma frente maior para derrotá-los mais adiante, certo? Em 1942, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, né, ele vai prometer ajudar uma frente na Itália, certo? Ou seja, para tentar derrotar os alemães através da Itália, certo? Havia uma certa desconfiança por parte de Stalin, certo? A desconfiança de Stalin era que os ingleses quisessem tomar depois parte da União Soviética, mas o ódio por Hitler era bem maior e também era uma ameaça bem maior que não tinha nem comparação. Então era melhor você se aliar aos ingleses e depois pensar numa possível invasão, numa tomada, mas o objetivo primeiro agora, principal, é justamente derrotar Adolf Hitler, certo? Então em Teherã, né, atual Irã, certo? Stalin vai insistir para que fosse aberta uma segunda frente na França, por ser um ponto estratégico, né? Muito mais importante que na Itália, que seria uma forma de ajudar cada vez mais. Sendo que, lembrando, né, que a França estava ocupada pelos alemães, né? Então tenha todo esse cuidado. Então, assim, a proximidade do norte da França com a Alemanha forçaria Hitler a mobilizar um grande exército, dando tempo assim da União Soviética se recuperar. Porque o problema de Stalin era justamente esse, ele conseguir se reorganizar, certo? Novamente. Então, essa frente na França iria ajudar para que eles pudessem se reorganizar mais rápido, né, do que mesmo na Itália, né, devido à proximidade. Começa assim, então, dessa forma, a ser planejada uma invasão por parte de americanos, ingleses e franceses, né, contra as tropas de Hitler, certo? Então, eles vão fazer essa aliança, certo? Que vai ocorrer em Teherã. Lembrando, quem é que vai fazer essa aliança? Stalin, líder da União Soviética, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e Winston Churchill, o presidente ou o primeiro-ministro britânico, também conhecido como Bulldog inglês, certo? Vamos falar aqui agora de algumas derrotas, né, que ocorreram, né? Nós tivemos derrotas na África, certo? A Itália vai sofrer inúmeras derrotas na África, certo? Uma delas vai ser ao tentar invadir o Egito, né? Que eles vão acabar sendo derrotados pelos ingleses, que já estavam esperando os italianos lá e sabiam que os italianos eram, né, mais fracos que os alemães. Aí o que acontece? Através dessas derrotas, Hitler vai enviar tropas para auxiliar Mussolini para conquistar, né, vários territórios, certo? Que é uma nova estratégia de guerra, né, na verdade. É uma nova estratégia para tentar vencer. Só que o que acontece? Tanto alemães como italianos vão acabar sendo aprisionados na África e vai demonstrar aí a primeira vitória dos ingleses em cima dos alemães e italianos, principalmente dos alemães, né, que era a força mais forte, né?
lado com mais poder de fogo. Bem, vão ocorrer algumas invasões na Itália para tentar pará-la, certo? E uma delas vai ocorrer em junho de 1943, onde os aliados vão invadir a Sicília. A Sicília ela fica ao sul, certo? Da Itália, então seria uma forma, certo? O Conselho Fascista vai depor Mussolini para tentar negociar com os aliados, ou seja, como a guerra estava se encaminhando para ficar perdida para os italianos, então eles vão aí fazer isso aí, certo? Com a ajuda da Alemanha, Mussolini vai conseguir voltar ao poder através do norte da Itália. E os aliados agora eles vão contar com uma nova ajuda, que vai ser a ajuda dos brasileiros. Isso mesmo, o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial e vai lutar na Itália, que é para derrotar os italianos, certo? Uma coisa bem interessante era que o lema que o Brasil vai utilizar, né, vai ser "a cobra vai fumar". Eles vão mostrar que o Brasil tem força sim para derrotar, certo? Bem, o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial, certo? Em 1942, quando algumas embarcações brasileiras vão acabar sendo atingidas e afundadas por submarinos alemães no Oceano Atlântico, ou seja, cerca de 3.000 homens vão morrer, certo, no Oceano Atlântico, sem nem chegar à guerra, certo? Os alemães já estavam esperando ali porque eles sabiam da estratégia, certo? Bem, esse período aí, quem estava no poder no Brasil era Getúlio Vargas, certo? Onde ele vai fazer um acordo com Roosevelt para entrar justamente na guerra ao lado dos aliados, que é a União Soviética, Inglaterra, França e Estados Unidos, certo? O Brasil vai ser interessante porque o Brasil tem um litoral muito extenso e é bastante estratégico, principalmente para os americanos, né, servir como reabastecimento. Então a participação brasileira, né, ela foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, pois somou forças na luta contra os países do eixo, certo? O Brasil vai enviar ao todo para a Itália, em 44, 25.000 militares, 42 pilotos e 400 homens, certo? Com o apoio da FAB, Força Aérea Brasileira. As dificuldades vão ser imensas, certo? Tem a questão do clima muito frio nos montes, que é onde o Brasil vai lutar. A questão do relevo bastante montanhoso, certo? Porém, os brasileiros também vão enfrentar duras batalhas, certo? E vão ajudar na tomada, principalmente de Monte Castelo, Turim, Montes e outras cidades estratégicas, certo? Que eram os portos seguros ali dos italianos, certo? Então, o que acontece? Em uma das batalhas, a de Monte Castelo vai ser a mais dura, o Brasil vai ter um grande número de mortos, que serão 400 mortos, certo? Nessa batalha, foi a batalha mais dura que o Brasil sofreu, certo? Bem, em 1944, e mais especificamente 6 de junho, vai ocorrer a tomada de Paris, ou seja, americanos, britânicos, canadenses e franceses vão desembarcar na Normandia, que é o chamado Dia D. Com a ajuda da resistência francesa, os aliados vão conseguir libertar Paris e vão conseguir depor os líderes aí nazistas que estavam tomando de conta, certo? Então vai ser o Dia D, desembarque na Normandia. Tem um filme chamado Resgate do Soldado Ryan, que ele traz justamente esse desembarque aí na Normandia, certo? Logo no início do filme. Bem, as derrotas do eixo serão grandes, certo? Hitler não aceitava a derrota, né? E para ele a rendição estava totalmente fora de cogitação. A Alemanha jamais iria se render, deveria lutar até o final, certo? Então, para evitar o sacrifício do país, alguns oficiais do exército, né, alemão, vão tentar assassinar Hitler, porém os atentados vão fracassar, certo? Na Polônia, né, com a aproximação do exército soviético, eles vão acabar se rebelando contra os alemães. A Polônia não vai mais aceitar de maneira nenhuma. Então, assim, o cerco começa a ficar fechado para os para os alemães, certo? Então, Finlândia, Romênia, Bulgária vão assinar acordos de paz com a União Soviética e já a Hungria vai acabar sendo conquistada, ou seja, aqueles países que estavam aliados à Alemanha, todos agora fazem acordo com a União Soviética para ficarem contra. Em 44, né, os alemães vão tentar uma ofensiva
na região entre Bélgica, França e Luxemburgo, só que eles vão ter que acabar recuando por causa da força dos aliados, certo? Embora vencendo no início, acabaram sendo derrotados com a chegada dos reforços aliados, com uma nova ofensiva soviética, principalmente no leste. Então o Terceiro Reich, o Terceiro Império, o Terceiro Reinado, começa a agonizar, certo? E vão começar a fazer um cerco contra Paris, contra a Alemanha, e mais especificamente no dia 9 de maio de 1945 a Alemanha vai se render incondicionalmente e os aliados vão acabar com o sonho de Hitler de se tornar o maioral, o grande líder, certo? A gente agora vai falar um pouquinho sobre o Japão, né? Como foi que se deu o fim da guerra para os japoneses. No dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos vão lançar as bombas atômicas sobre Hiroshima. E no dia 8 de agosto, né, a União Soviética vai declarar guerra ao Japão. O Japão já estava derrotado, certo? E no dia seguinte, no dia 9 de agosto, os americanos vão lançar a segunda bomba atômica em cima de Nagasaki, ou seja, a maior destruição em massa da história, certo? E a 2 de setembro, os japoneses vão acabar se rendendo, pondo fim à guerra, certo? A bomba atômica, na verdade, serviu apenas para que os americanos mostrassem o seu poder de fogo que eles tinham e que eles não estavam para brincadeira, certo? Bem, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima.